Sani Cariveniti, um secretário aqui do Rio Grande do Sul, então teria afirmado que o governo do Rio Grande do Sul está em conversas com autoridades italianas sobre a possibilidade de uma exceção específica para o Estado, aí para novas regras que restringem a cidadania italiana por descendência. E teria, então, as autoridades italianas teriam reconhecido que o Rio Grande do Sul é um caso singular no mundo devido à preservação da língua, da cultura e dos vínculos históricos com a imigração italiana. Bom, vamos ver, analisar certinho isso daqui com mais calma para ver se realmente tem alguma lógica, se essa intenção desse secretário de fato tem alguma possibilidade de acontecer. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sinal das notificações. Você que deseja apoiar o canal Lengomare, é claro, tem aí o Clube de Membros, tem vários conteúdos aí exclusivos para o Clube de Membros, também músicas em Vêneto, Vêneto medieval, também tem letras e as letras ali traduzidas em português, e sem contar material audiovisual como documentários que a gente está lançando nesse Clube de Membros. Então aproveita e faz parte. Vamos lá para o nosso vídeo? Eu me deparei hoje com essa notícia meio estranha, né? Um secretário aí chamado Fabrício Guazelini Peruquim, então ele teria afirmado, né, essas coisas a respeito do governo do Rio Grande do Sul, e ele estaria tentando achar uma brecha para negociar essas cidadanias específicas para o Rio Grande do Sul, que, na minha opinião, é um pouco impossível. Mas vamos lá. Vamos ver algumas coisas, um pouco da introdução, né, do contexto. A gente sabe que tem esse contexto do cenário da cidadania italiana, ela mudou drasticamente com a ascensão dessas políticas mais rigorosas em Roma, lideradas pelo ministro das Relações Exteriores, o Antonio Tajani, e o foco do governo, então, pelo menos aquilo que foi publicizado, era combater o chamado turismo de cidadania, ou, enfim, priorizar esse vínculo efetivo que eles sempre destacaram, né? É nesse cenário, então, que as portas enfim, se fecharam para muitas pessoas, inclusive pessoas do Rio Grande do Sul, é óbvio, né? E surge aí essa narrativa, né? A de que o Estado, então, não é apenas um repositório de descendentes, mas uma extensão viva da cultura italiana. E calma, né? Porque eu também sou gaúcho, nasci aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente precisa analisar essas coisas um pouco com mais frieza, né? Vamos lá, então, os fatos, essas novas barreiras aqui. O que já é realidade administrativa e legislativa ali no governo, que a gente já sabe, né? Existe essa limitação de fato, que é para filhos e netos, apenas filhos e netos conseguem alcançar, né, o seu reconhecimento da cidadania italiana. E, enfim, fora isso, várias outras mudanças ocorreram, eu não vou ficar falando de todas elas, porque a gente já acompanhou, mas o que nós temos é essa realidade que vale para todo mundo, não apenas para o Brasil inteiro, né, mas vai valer para todo mundo que está aí espalhado pelo mundo e que é descendente de italianos, seja do sul, do norte, do centro, e que vai pleitear algum reconhecimento de cidadania. A gente tem todas essas limitações. Aquele que pertence não mais à geração dos filhos e nem netos, ele precisa recorrer à via judicial, normalmente, né? E os demais, os filhos e netos, conseguem fazer o processo através daquele processo que era menos burocrático, enfim, que não dependia de judicialização, como tem sido o caso de muitos os que vêm de outras gerações. E aí, depois disso, quando a gente entra nesse contexto do secretário, até o Fabrício, ele é secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, quando a gente vai para esse contexto aqui, que se teria, então, ele estaria pleiteando para uma exceção para o estado dele, que é o meu também, né, o estado do Rio Grande do Sul, uma exceção gaúcha, mencionada ali pelo secretário, então, Fabrício Peruquim. Essa, claro, obviamente, é nada mais do que uma construção política baseada ali em 3 pilares que foram sustentados não só pelo Fabrício, mas assim ao longo do tempo também, né? Tendo a própria língua, né? Enfim, aqui o Vêneto, que então às vezes eles chamam de italiano também, né? Mas é o Vêneto, como uma moeda de troca, né? Para eles conseguirem justificar muitas coisas, por exemplo, a política gaúcha tenta então convencer Roma de que como ainda se fala, né, a língua aqui é falado no cotidiano em certas cidades, interiores e afim, né, o critério
de conhecimento ali da língua já estaria naturalmente satisfeito. O que, obviamente, ele não vai fechar muito bem, porque o critério de conhecimento da língua para o Estado é a língua italiana. A gente não fala italiano, a gente fala vêneto com muito orgulho, graças a Deus. Não estou me referindo contra isso, mas não fecha muito bem, né? Então, claro, tudo bem. Vai ser, sim, é um critério. Eu não estou definindo isso como critério, mas é um mérito preservar isso. Nem todos preservam, está bem ruim já, né? E a gente tem que fazer com que isso cresça, né? Essa preservação das nossas culturas e também englobar os demais, né, que estão ali espalhados pelo Brasil inteiro. Eu não concordo com esse fechamento, com essa coisa que tem que ficar restrita, né? Mas enfim, aqui a gente está falando sobre política. Então é óbvio que Itália e Vêneto muitas vezes não se conversam muito. Então esse daqui é um critério que é meio um pouco mais blá 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 do que realmente é verdade, porque as pessoas não falam. Quem fala Vêneto aqui não fala italiano, mas sim fala Vêneto, né? Aí depois temos a questão da diplomacia dos 150 anos. Então, o governo do Rio Grande do Sul utiliza ali essas celebrações também que tanto ocorreram sobre os 150 anos da imigração, como esse palco, na verdade, utilizou, né, como esse palco para pressionar muitos acordos bilaterais com a Itália, porque nos 150 anos ali foi o momento da limitação. Imagina para os diplomatas que vieram para cá, isso também ficou meio estranho, né? Ficou meio tenso. Então, claro, é óbvio que essas pessoas não foram muitos desses diplomatas não foram eles que tiveram alguma coisa a ver com a limitação da cidadania. Então, eles vêm para cá, dá a cara a tapa e você encontra muitos políticos aqui, enfim, gaúchos, que começam a questioná-los a respeito disso, e a tendência deles é falar sim, sim, vamos encontrar uma alternativa, uma saída, vamos trabalhar para isso, vamos trabalhar para aquilo, mas no final a gente sabe que é mais abraço e foto do que trabalho mesmo. De fato, é política pura, tá, pessoal? Eu não levaria isso muito a sério. Eu vi ali alguns comentários de algumas pessoas e tal, exaltadas. Eu não levaria esse tipo de coisa muito a sério, né? Porque é mais o aproveitamento ali de simbolismos, né, da data, para obter alguns benefícios administrativos que não se sabe se de fato eles acontecerão. Então, esse tratamento diferenciado, vamos lá, né? O fato aí de autoridades italianas chamarem o Rio Grande do Sul, e muitas chamaram, mas novamente, no ambiente de diplomacia, né, local. Então, sim, estavam no Rio Grande do Sul com políticos gaúchos. Vocês querem que eles vão falar o quê? Que eles vão falar mal do Rio Grande do Sul? Não, eles vão falar bem. Eles disseram um caso singular, né? É claro que acaba sendo uma vitória política, de certo modo, mas não possui força de lei, né? Isso aqui é mais um elogio mútuo que políticos se fazem sempre. Então, significa aí que o Rio Grande do Sul, enfim, nas palavras e na situação parece que tem alguma coisa, mas no final do dia ele não tem nada em comparação com os demais, né, nessas negociações. Então, claro que isso aí dependeria, por exemplo, de alteração no decreto, que seria um escândalo tremendo, ou de uma portaria específica do próprio Ministério das Relações Exteriores na Itália. Então, isso é uma dor de cabeça tremenda, que eu acho que é mais bafafá do que outra coisa, tá? Então, em resumo, o fato é que a Itália está restringindo o acesso à cidadania para o mundo inteiro. Então, imaginem por que o Rio Grande do Sul ia se beneficiar e o restante não iria, né? Porque a gente não está falando só o restante do Brasil, está dizendo também, por exemplo, países como Estados Unidos, Canadá, vários outros lugares aí, não teriam, então, essa prerrogativa, e o Rio Grande do Sul, sim, por quê? Né? Então fica muito estranho. A política, né, ela entra, né, na tentativa, principalmente do governo gaúcho, porque muitos políticos daqui têm uma base que os elege, uma base composta pela grande maioria de descendentes. Então, é um discurso que vai agradar essa base, né? A base que vai querer, eu quero que haja uma brecha para mim, entendeu? Então, é muito baseado nisso. O, a política, ela entra, então, nessa tentativa do governo gaúcho de desvincular o Estado dessas restrições, mas é tentativa, é óbvio, né? Uma tentativa política. Essas exceções aí,
Se concretizar, ela provavelmente vai vir como? Através de um acordo de cooperação especial, que eu tanto já falei aqui em relação, com o Vêneto, por exemplo, com as próprias regiões, que não é impossível disso acontecer, né, da gente tentar viabilizar um acordo, alguma coisa assim, para descendentes de vênetos, ou enfim, eu estou puxando isso para o nosso lado aqui, enfim, não do lado só do Rio Grande do Sul, mas do lado do pessoal que acompanha aqui no canal com mais frequência, né, os descendentes de vênetos. Isso pode ser feito com várias outras regiões também, um acordo de cooperação especial, né, que facilitaria o reconhecimento para quem vive em regiões de imigração histórica, muitas vezes nesse caso aqui, provavelmente seja algum pleito, né, estejam querendo pleitear alguma coisa, né, nesse sentido, né, possivelmente ali então, tentando flexibilizar provas de idioma ou agilizando a validade de documentos locais, não sei, mas mesmo assim continua sendo um processo bem burocrático e bem difícil de conseguir algo assim, de ser aprovado de forma nacional, pelo menos na Itália, né? Até que um decreto oficial não fosse publicado no diário oficial deles lá na Itália, isso daqui não tem como ter exceção nem nada, não muda nada. E se algum dia fizerem um negócio desses, todo mundo entra na fila para fazer igual. Abre-se precedente para todo mundo. No final, se eles fizerem isso para o Rio Grande do Sul, eles vão ter que fazer para todo mundo, tá? Então, meio que cai todo mundo no final. Olha só, isso, quando a gente vai falar sobre o jurídico, né, é uma coisa extremamente complexa, tá bom? A lei de cidadania na Itália é de competência do Parlamento Nacional, lá em Roma, não é de conchavos ali entre, enfim, políticos que vêm, se abraçam, que bate foto, né? Não existe uma lei estadual, por exemplo, na Itália para a cidadania. Então fica cada vez mais difícil isso aqui. Então, se a Itália abre uma exceção, como eu falei para vocês, legal para o Rio Grande do Sul, ela estaria ferindo o princípio de igualdade que está lá no artigo 3º da Constituição italiana. Aí já é problema, muito problema de novo, tá? Então, juridicamente é difícil justificar porque um descendente do Rio Grande do Sul tem um direito, né? Tem o direito de ser reconhecido e um descendente do Espírito Santo, por exemplo, né? Ou lá de Buenos Aires, na Argentina, não tem. É muito difícil isso, né? Sendo que ambos possuem o mesmo sangue. Então, porque se é ius sanguinis, você reconhece um por essa lei, você tem que reconhecer o outro também. Olha, como eu falei para vocês, para mim é mais propaganda, né, eleitoral do que efetivamente verdade isso aí. Não que, né, a tentativa não seja verdade. Claro que a tentativa foi, a conversa, a negociação, mas agora isso se tornar verdade é que eu estou dizendo que é muito difícil, né? Então, a viabilidade não está em mudar a lei, claro, mas talvez em acordos ali consulares, por exemplo, o consulado de Porto Alegre poderia, por exemplo, aceitar certificados, talvez, de proficiência em Vêneto, mas muito, muito difícil isso, né? Para não dizer extremamente difícil. Ou criar, talvez, um guichê prioritário, mas também isso aqui vai ferir totalmente, né, para quem comprova a residência em áreas de colonização histórica, mas novamente, isso aqui me parece surreal que isso possa acontecer e abre uma porta para judicialização imensa que nunca mais vai ser fechada. Então, a lei não consegue ser mudada desse jeito, tá? É realmente uma discussão que me parece algo que parece vazio, né? Então, não funciona. Esse tratamento aqui, meio isolado para quem é do Rio Grande do Sul, me parece meio estranho. Talvez, como eu falei para vocês, acordos de cooperação para facilitar, mas isso cada estado poderia fazer sem isso também, né? Acordos de cooperação para facilitar a ida de muitas pessoas, de estudantes para lá, de pessoas que querem da parte profissional, enfim, acho que isso é bem viável. Dá para ser feito, a gente pode também fazer isso em nível regional, por exemplo, lá com o Vêneto, isso fica bem mais viável. Agora, esse tipo de coisa aqui, que foi proposta, como foi divulgada, né? Não sei qual, de repente foi a conversa real deles, mas o que eu tive acesso de notícias foi isso. Não me parece muito viável esse tipo de coisa, né? Mas é
É uma propaganda aí política, né? Enfim, não me parece viável esse tipo de coisa aí. Não sei se o que vocês têm a dizer, mas eu acho que isso aí não funciona, tá? Vamos ver aí os comentários. Estão tentando dividir a população, isso é clássico. Querem os italianos nascidos no exterior brigando entre si, não caiam nessa. Eu acho que no final das contas o que acontece? Pode ter isso, mas o que acontece é que nós temos uma pessoa que provavelmente tem uma base eleitoral muito forte nos descendentes ali, né? E pegou essa pauta, né, para tentar viabilizar ela, mas não acredito que isso vai acontecer, porque realmente é muito surreal, não tem como isso acontecer dessa forma, como se poderia especular até agora, a não ser que sejam acordos de cooperação, como eu falei com vocês, mas isso pode ser feito em outros estados também. Se, se é possível ser feito no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, o que impede fazer? Né? Não tem nenhum problema. Não precisa desse tipo de conversa para fazer acordo de cooperação. Nem sei o que dizer, que papo de maluco. É papo de louco, né? Não tem nada, não tem o que... Sei lá, é muito estranho isso daqui. Tenho 8 trisavós que migraram para o Brasil. Minha filha reconheceu a cidadania de forma administrativa. Agora, se eu quiser reconhecer, a minha atual lei não permite. Como explicar esta aberração? Exato. Então, antes dava, agora não dá mais. Como é que funciona isso? Não tem cabimento uma coisa dessas. É só para gaúchos. Exato. Isso aí não vai, né? Não tem nada a ver. Foi constrangedor os discursos, pura política barata. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Como eu vi as notícias, antes, eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham, tá? Aqui, e pessoas de fora, a maior parte são pessoas de fora do Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria de dizer para vocês que isso aí é só politicagem barata, é aperto de mão, é fotografia para sair bem na foto. Então, é óbvio que quando eles estão aqui, eles vão falar que aqui é maravilhoso, lindo. Quando eles estão em São Paulo, a delegação vai falar que lá tudo é maravilhoso, lindo. Quando estão em qualquer canto. Então, no final, todo mundo promete tudo e não sai nada. Tá? Continua tudo igual. O que nós temos que prestar atenção são nessas batalhas judiciais ali, enfim, naquilo que acabou de ocorrer recentemente na Corte de Cassação, realmente ficando do lado do ius sanguinis, e são isso, porque essas coisas, palhaçada, isso aí não acontece, tá? Vamos ver. Nós temos aqui o Gerson. É como se as comunidades vênetas de Santa Catarina e Paraná não tivessem mantido sua cultura também. Pois é. Uma coisa que eu também iria relatar é que, querendo ou não, esse tipo de coisa é meio desrespeitoso com os demais, né? Meio não, é bastante desrespeitoso com os demais. Não sei, eu não vou nem falar que foi intenção, né, do Fabrício, do secretário Fabrício fazer isso. Ele estava correndo atrás do dele, né? Estava correndo atrás do dele. Mas não é justo, né? A gente acabar falando esse tipo de coisa porque não é verdade. Então, se tem muita cultura vêneta e a própria língua vêneta, nesse caso, porque eles falaram basicamente sobre o Vêneto, né? Então, o Taliá, mas o Taliá é Vêneto. E a gente vai ter muito disso ainda no Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, né? São Paulo também vai ter, enfim. Mas é claro que, se ficou mais preservado. Tá, mas só que os demais não preservaram, não porque não quiseram, é porque tem todo um fato histórico, tem todo um acontecimento ali, e também nós temos política envolvida nisso. A gente pode esquecer, por exemplo, Getúlio Vargas. Se Getúlio Vargas acabou dificultando muitas coisas aqui no Rio Grande do Sul, imagina nas grandes capitais, nos grandes centros, pior ainda, né? Pior ainda. Então a gente não deve deixar se levar e se desunir por conta desse tipo de discussão política que, no final das contas, não dá em nada. Bom, pessoal, eu acredito que vocês não devam ir atrás disso, porque isso aí é bobagem. Muito bem, então eu agradeço aí a presença de vocês e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucou.